A história começa com um homem chamado Driscoll, que está negociando a venda de um animal exótico. Ele está muito nervoso e diz que dirigiu sem fazer paradas porque queria se livrar logo daquela coisa. O comprador é conhecido como Caprini, líder de uma caravana de shows de aberrações. Driscoll fica satisfeito ao receber um grande maço de notas e começa a contá-las, até que Caprini o apunhala pelas costas e toma o dinheiro de volta. Logo em seguida chega o seu assistente chamado Quinn, e os dois vão dar uma olhada na criatura. Quinn fica apavorado com o rugido daquela coisa e puxa as correntes com toda a força, tentando tirar aquilo do caminhão, mas o bicho é muito forte e arisco. Quinn acaba sendo atingido no olho por uma de suas asas enormes, e Caprini precisa atirar mais 2 dardos antes de derrubar a fera. Depois disso, ele telefona para o rico colecionador Cheng e avisa que já está com seu precioso item. O caminhão é encontrado de manhã por um rapaz chamado Luke, que o reboca até a pequena cidade de Reliance. O xerife Atlas examina o veículo, mas só encontra um pedaço de tecido preso. Na delegacia, seu colega Rogers está numa ligação com o pastor Owen, famoso por suas paranoias. Dessa vez, ele está implicando com a chegada do show de aberrações e insiste para falar com o xerife sobre isso. Atlas pede que Rogers verifique a placa do caminhão abandonado e manda dizer ao pastor que ele já saiu. Apesar disso, ele realmente vai até a feira de aberrações, pois precisa checar se eles têm as licenças municipais. Tentando esconder seu espanto com os tipos que encontra por lá, Atlas pede para falar com o proprietário, mas ninguém parece saber onde ele está. O xerife aproveita para ficar de olho nas placas dos carros, desconfiado de que o caminhão misterioso tenha algo a ver com essa feira. Depois de pedir ajuda a vários artistas que não parecem muito a fim de falar com ele, Atlas finalmente é apresentado ao Sr. Caprini. Ele recebe o xerife de modo acolhedor e parece muito orgulhoso de sua feira, além de garantir que tudo ali é real. Para provar o que diz, ele leva Atlas a uma vidente chamada Samara e pede que ele lhe dê a mão. A mulher parece desconfortável na presença de Caprini, mas obedece sem reclamar. Assim que ela toca a palma da mão do xerife, Samara se encolhe com um breve grito e vemos que ela viu Atlas gritando numa situação de desespero. Não querendo assustá-lo, ela diz que não viu nada porque as visões ficam embaçadas no começo. Caprini parece animado em mostrar tudo ao xerife, mas sua expressão fica mais séria quando ele pede para ver uma tenda específica. A faixa na frente anuncia que ali está a maior abominação que Deus já fez, e dentro da tenda há uma jaula coberta. Quando Caprini sobe o pano devagar, a compostura do xerife desaparece e é evidente que ele ficou impressionado com a criatura. Quinn está bem atrás de Caprini e vemos que agora ele usa um tapa-olho. Atlas questiona se é seguro exibir aquele tipo de animal no meio de uma feira lotada, mas Caprini garante que ele está preso e sedado. O xerife fica tão abalado com aquilo que nem espera para ver as licenças e manda Caprini entregá-las depois. Enquanto isso, o pastor Owen está organizando o contra-ataque ao show de aberrações, para evitar que seus fiéis caiam na tentação de comprar um ingresso. Ele está muito agitado e diz que a alma da cidade está em jogo, mas nem seu filho Taylor parece levá-lo muito a sério. Ao mesmo tempo, o jovem Jesse está de saída e não quer dar muitos detalhes à mãe sobre onde está indo. Um pouco desconfiada, ela pede que ele fique longe de Taylor, pois o filho do pastor é sinônimo de encrenca. Jesse diz que não vai sair com ele, mas vemos que é mentira. Os dois rapazes se encontram num barraco abandonado para beber escondido. Na delegacia, Rogers diz que ainda está investigando sobre o caminhão, mas já diz que parece ter sido roubado. Ele parece surpreso com isso, já que nunca tem muito trabalho para a polícia em Reliance. O xerife retruca que seria melhor continuar assim e então diz que vai dar um pulo na feira que acaba de ser aberta ao público. O pastor Owen montou um púlpito bem na entrada e está pregando aos fiéis sobre os perigos daquele espetáculo pecaminoso. O que ele não sabe é que seu filho está com um amigo na fila de entrada. Passando pelos dois, o xerife aproveita para confiscar o frasco de bebida de Taylor. Quinn tenta ajudar os garotos e diz que o xerife deveria deixá-los em paz, mas Atlas manda que ele não se meta. Quando ele vai embora, Jesse mostra que ainda tem bebida escondida no casaco e Quinn libera a entrada dos dois de graça. Na tenda principal, Caprini está apresentando a nova atração com uma grande performance. Ele avisa que a jaula atrás de si contém algo tão terrível que pode provocar pesadelos por várias semanas, e pede que saiam da tenda todos que tiverem os nervos fracos. De acordo com Caprini, a criatura que eles verão é nada menos do que o filho de Satã. Ao ouvir isso, Taylor faz um comentário inconveniente, reclamando que poderia ter ficado em casa com o pai se fosse para ouvir besteiras sobre demônios. Atlas dá outra bronca no rapaz e o show continua. Caprini aponta para Quinn e conta que ele perdeu o olho por não ter dado ao diabo o devido respeito. Por isso, ele pede que ninguém faça movimentos bruscos e evite irritar a fera. Quando a cortina sobe, a maioria da plateia fica estarrecida, mas muitos começam a tirar fotos e Taylor zomba da criatura, atirando amendoins para dentro da jaula. Enquanto o monstro arreganha os dentes para os flashes das câmeras, a corrente chacoalha tanto que faz tremer a estaca fincada no chão.
Até Caprine começa a ficar apreensivo e cochicha com Quinn, confirmando que o bicho foi mesmo sedado há poucos minutos. Enfim, a corrente se solta e a fera investe contra as grades, abrindo sua jaula sem nem precisar tentar muito. O pânico se instala imediatamente e o público sai desabalado da tenda, derrubando as cadeiras e trombando uns contra os outros. A criatura demonstra incrível força e agilidade, atirando um homem para dentro da jaula antes de bater as asas e fugir voando. Mas nem isso faz com que Taylor se comporte de forma séria. Correndo com Jesse até o barraco, ele ri ao pensar na reação do pai e diz que quer continuar bebendo. Jesse já não está mais tão animado e prefere ficar em locais cobertos até que capturem um monstro alado. Na feira, a cena é de devastação. Apesar de ninguém ter se ferido gravemente na confusão, muita gente precisa de cuidados médicos e Samara diz que os artistas estão com muito medo. Luke se prontifica a caçar a fera, mas Atlas proíbe que ele se intrometa. O pastor Owen não perde a oportunidade para esfregar na cara do xerife que isso teria sido evitado se alguém o ouvisse. Caprine tenta convencer Atlas que o animal é inofensivo, jurando que suas palavras durante o show são só parte da performance. Ele diz que não seria justo abater o bichinho sem dó e pede para que deixem a captura em suas mãos. O xerife responde que Caprine está livre para fazer a sua parte, mas avisa que vai à caça daquela coisa na manhã seguinte. Isso dá ao empresário menos de 12 horas para reaver o dragão que pretende vender ao Sr. Chang. Quando ele fala de todo aquele dinheiro que será seu, Quinn o corrige rapidamente, lembrando que o combinado é dividir entre os dois. Cansada da irresponsabilidade do patrão, Samara começa a fazer as malas e é interrompida pelo próprio. Caprine tenta manipular a vidente com a culpa, dizendo que ele a acolheu quando todos a trataram como uma aberração. Ela concorda em ajudá-lo a encontrar a fera, mas avisa que vai partir assim que conseguirem. Horas mais tarde, Jesse e Taylor estão adormecidos no barraco quando alguma coisa entra pela porta escancarada e se aproxima deles. Taylor acorda apavorado, mas então vê que é apenas um cachorro e os dois ficam aliviados. Então Jesse começa a brincar com o visitante e percebe que o cão está todo sujo de sangue. Taylor vê que há um pé largado no chão e conclui que o cachorro trouxe aquilo para dentro. Assustados, os garotos começam a se afastar do animal e de repente algo arranca várias tábuas da parede atrás deles. Os dois se encolhem no meio do barraco enquanto a destruição continua e o dragão aparece no telhado. O cachorro é o primeiro a dar no pé assim que o monstro pula para dentro. Taylor é o segundo, fugindo a toda pela floresta enquanto Jesse tenta acompanhá-lo, chamando seu nome. Ao ver aquela coisa vindo em sua direção, ele se fecha dentro do carro. Isso faz o dragão mudar de vítima e ele vai atrás de Taylor, que está correndo pelo riacho. O rapaz tenta se esconder embaixo de uma ponte de madeira, mas o dragão pousa bem onde ele está e se contorce para baixo. Do carro, Taylor escuta os gritos do amigo, horrorizado. Enquanto isso, Caprine leva para Samara um pedaço da asa do dragão, que ele deve ter perdido ao se chocar contra a roda gigante durante a fuga. Adicionando esse ingrediente à poção, Samara inala a fumaça e diz estar vendo cordas, ondas e um coração partido. Caprine se irrita com a imprecisão da visão, mas ela lembra que não tem controle sobre essas coisas. Aproveitando o assunto, ele pergunta o que ela viu na mão do xerife mais cedo e ela diz que foi a morte. De manhã, Jesse se arrasta para fora da mata com muito esforço e é quase atropelado por Luke, que avisa o xerife na mesma hora. Atlas está chegando lá quando Rogers telefona dizendo que o pastor está na delegacia, preocupado com o filho que ainda não chegou em casa. Em estado de choque, Jesse balbucia as palavras rio e ponte até se acalmar. Então ele diz que seu amigo foi atacado e conta que ouviu o monstro destruindo a ponte. Atlas deixa o garoto com Luke enquanto entra na floresta, seguindo o rastro da fera até o riacho, onde encontra Taylor dilacerado. Além disso, o riacho dá num lago onde há mais partes boiando, provavelmente do mesmo dono daquele pé. Com cuidado para não dar a notícia ao pastor pelo rádio, Atlas avisa Rogers que há pelo menos 2 vítimas no local. Porém, o pastor chega em seguida e ninguém consegue impedi-lo de chegar perto de Taylor. Ele fica completamente arrasado ao ver o que aconteceu com seu filho, culpa o xerife por não ter protegido sua cidade e jura vingança contra os dirigentes daquela feira maldita. Analisando as partes encontradas no lago, Atlas conclui que elas foram cortadas com uma serra, deduzindo então que essa não foi uma vítima do monstro. Além disso, há um rasgo na manga do casaco e Atlas consegue encaixar ali o pedaço de tecido que achou no caminhão abandonado. Caprine e Quinn também estão na floresta, escondidos atrás das árvores e observando o trabalho da polícia. Quinn começa a ficar preocupado quando percebe que o xerife está pescando os pedaços de Driscoll. Caprine fica furioso com a incompetência de seu ajudante e bate no rosto dele. Quinn pede desculpas, mas diz que não quer ser preso de jeito nenhum e sugere sair da cidade o mais rápido possível. Caprine não quer nem ouvir falar nisso, sempre pensando na venda milionária ao Sr. Chang. Samara chama Atlas para lhe mostrar algo que encontrou nos livros antigos. Ela descobriu que a criatura é o demônio de Jersey, 13º filho de uma mulher chamada Lids.
Cansada de tantos bebês, ela jurou que só teria mais um filho se fosse o próprio demônio, e acabou tendo o pedido realizado pouco depois. O livro também diz que o monstro é atraído por sangue, mesmo que não seja humano, e é capaz de farejá-lo a grandes distâncias. Chocada com os eventos recentes, a mãe de Jesse resolve levá-lo ao hospital da cidade vizinha e depois ficar na casa de um parente até que o monstro seja abatido. O garoto se revolta com os comentários dela sobre Taylor, lembrando que ele era seu amigo. Sua mãe fica envergonhada e se arrepende da frieza, parando o carro para pedir desculpas. Ela diz que só está nervosa porque não quer que nada de mal aconteça a ele, seu filho tão querido. Assim que ela termina a frase, o para-brisa é espatifado pelo dragão, que arranca Jesse para fora do carro. Sua mãe sai do veículo, desesperada e sem saber para onde a coisa o levou. Então o corpo dele é atirado no capô do carro com um baque súbito. Ela corre até lá em prantos e também é agarrada pelo monstro em seguida. Na delegacia, Atlas reúne um grupo de homens para capturar a criatura. Luke se empolga com a chance de defender a cidade e leva consigo seu cachorro treinado, Bob. Chegando à floresta, os rugidos da besta logo se fazem ouvir, não só pelos justiceiros, mas também Caprine e Quinn. Então os rugidos começam a se misturar com ganidos dolorosos e Luke fica muito aflito, chamando Bob sem parar. Felizmente o cão retorna inteiro, mas Luke diz que nunca o viu tão apavorado e resolve levá-lo embora. Afobados para encontrar o monstro antes da polícia, Caprine e Quinn acabam se separando. Pensando ter visto o dragão, Quinn aperta o gatilho e um grito de dor vem logo em seguida, pois o tiro pegou na perna do pobre Rogers. Caprine também segue o som e descobre a atrapalhada de Quinn. Ele se oferece para levar Rogers à cidade e Atlas recusa a oferta, já muito desconfiado de Caprine. Porém, Rogers insiste para que ele aceite, assim o xerife pode continuar caçando a criatura até acabar com isso de vez. Os rugidos constantes acabam pesando na decisão e Atlas concorda com o plano. Caprine e Quinn ajudam Rogers a caminhar até que ele pede para descansar um momento. Quinn tenta animá-lo, apontando para o topo da roda gigante para mostrar que estão quase chegando, mas Caprine tem outros planos para o policial. Fingindo que o deixa descansar por um instante, ele chama Quinn para o lado para combinar a tramóia. Ele quer usar Rogers como isca, pois sabe que o dragão virá logo, atraído pelo ferimento na perna dele. Para impedir que o policial fuja, ele o acerta com um dos dardos, mas o efeito não é muito rápido. Rogers começa a berrar e pedir socorro imediatamente, o que chama a atenção de Atlas. Aflito, Caprine manda Quinn dar um jeito nisso e ele ataca Rogers com uma faca. Cada vez mais impaciente, Caprine manda que ele dê mais golpes, pois eles precisam de mais sangue para apressar o monstro. Esse plano funciona e o dragão logo dá as caras, mas Rogers ainda não sucumbiu. Ele se arrasta até alcançar sua arma e dispara, afugentando o monstro. Na hora que Atlas chega, Rogers já está morto e Caprine mente que o monstro os atacou de surpresa. Antes que o xerife possa questionar essa versão dos fatos, gritos de pavor começam a vir da cidade e ele corre para lá. O xerife encontra a feira sob ataque, com todos correndo e gritando. Ele mira no dragão, mas não consegue acertá-lo. Samara fica desconsolada ao ver que uma jovem artista foi atacada. A moça não resiste e até Quinn olha para o chefe com um ar de reprovação. Determinado a pegar seu dragão de volta, Caprine começa a misturar substâncias para deixar seus dardos mais poderosos. É então que o telefone toca e o Sr. Cheng lhe dá um ultimato. Ele quer o bicho amanhã mesmo ou o trato está desfeito. Depois que Caprine desliga, Quinn pergunta se ele já interpretou a premonição de Samara. Sem muita paciência, ele diz que vai reconhecer os sinais quando eles vierem e obriga Quinn a acompanhá-lo de novo até a floresta. É lá que Caprine o ataca de surpresa, recorrendo a medidas drásticas agora que o tempo está acabando. Ele o amarra no tronco de uma árvore e mostra que isso são as cordas, o riacho são as ondas, e o coração partido é o de Quinn mesmo. Enquanto Caprine termina de liquidar seu fiel assistente, Atlas examina o corpo de Rogers e descobre que ele foi atingido por um dos dardos. Caprine fica de tocaia ao lado de Quinn e não vê o monstro chegando por trás. Com uma patada, o dragão o derruba num barranco e ele quase cai no riacho. Mas antes que a criatura possa dar o bote, Caprine consegue pegar a arma de novo e acerta um dos dardos turbinados no meio da besta, que desaba sem demora dessa vez. Exausto, Caprine volta ao trailer da feira já dando ordens a outro ajudante, mas quem o responde é Atlas. Revelando sua descoberta sobre Rogers, ele dá um soco no vilão e o leva para a delegacia. Caprine jura que foi um acidente, dizendo que Rogers entrou no meio, mas a mentira não cola. Então o xerife é golpeado na cabeça de repente e o próprio Caprine se espanta ao ver que foi o pastor. Ele tranca Atlas em outra cela e agarra a cabeça de Caprine contra as grades, forçando a faca entre os lábios dele. Dizendo que o diabo tem uma língua bifurcada, ele corta a de Caprine fora antes de abrir a porta. Erguendo a arma, o padre anuncia que vai mandá-lo para o inferno, mas o dragão não deixa que ele tenha essa honra. Quebrando a frente da delegacia, ele entra arrebentando tudo em seu caminho até entrar na cela.
Enquanto ele devora Caprine, o pastor fecha a porta rapidamente e até dispara a arma contra o monstro várias vezes, sem muito efeito. Então ele agarra 2 dos dardos turbinados e finca ambos no lombo do bicho, finalmente conseguindo derrubá-lo. Luke chega com vários vizinhos em seguida e Owen anuncia que matou a besta. Ele aproveita o momento de glória para pregar e diz que o mal ainda não foi extirpado, pois tudo isso veio para Reliance com a caravana das aberrações. Mais pessoas começam a se aglomerar na frente da delegacia e ajudam o pastor a levar o monstro até o meio da feira, onde Luke faz uma sessão de fotos com suas armas e o demônio abatido. Ainda cheio de ódio, Owen manda que os fiéis queimem não só a besta, mas também aquelas tendas e todos os pagãos dentro delas. A multidão obedece e começa a espalhar o horror pela feira. Vários artistas estão em chamas quando Atlas acorda, ainda preso na cela. Luke volta para buscar o pastor e mostrar o serviço da turma, sem notar que a lona do caminhão está sendo puxada lentamente. Assim que ele vira para trás e vê a coisa acordando, Luke sai correndo, mas Owen recebe seu destino de braços abertos. Aflito com os sons que ouve de dentro da cela, Atlas quebra a fechadura com um tiro e corre para a feira. Atlas desvia-se das chamas ao mesmo tempo em que tenta acertar o monstro, ainda aterrorizando o local. Ele consegue encontrar Samara, mas um botijão de gás explode logo em seguida e ele perde os sentidos por alguns minutos. Atordoado, ele encontra a vidente também desmaiada e só consegue acordá-la quando o dragão já está de olho nos dois. Atlas faz de tudo para provocá-lo enquanto Samara corre, mas o monstro prefere ir atrás dela. Ele a persegue até a roda gigante, onde um de seus colegas também tenta salvá-la e acaba sendo comido. A saga só chega ao fim quando Atlas atropela o dragão, prensando o monstro entre o caminhão e a roda gigante. A batida abala a estrutura do brinquedo e Samara avisa que tudo está para cair a qualquer momento. Mas Atlas diz que ele não pode sair dali, pois isso soltaria seu inimigo. Ignorando as súplicas de Samara, ele continua pisando no acelerador até que a roda gigante desaba. O dragão é finalmente derrotado, mas Atlas também não resiste. Então a triste visão de Samara acontece e a morte chega até o xerife.